No vídeo anterior, viajei até Cachoeira do Arari, no Marajó, atrás de relatos de arrepiar. Só que ele não era ele, era o Boto que eu Com a dancei. aparência do seu marido. Sim, na A senhora aparência achava que estava dançando com o seu marido? Sim, que eu achava que era ele, mas não era. Era o Ela Boto. dançou com ele. A senhora viu? Vimos, ela dançou com ele. Ainda perguntei para ela, o Edi não tá para Belém? Ela disse que não, que ele não estava para Belém. Você desconfiou de alguma coisa errada? Era um cachorro grandão, compridão, Ele com viu. rabão, ele viu. E o velho que estava comigo viu também. E aí? E aí, quando não chega na beira, o bicho ainda olha assim para trás. É a continuação dessa viagem que tu vais ver no vídeo de hoje. Então fica aí, deixa o teu like e se tu gostares deste vídeo, compartilha. Não te custa nada e para nós faz uma grande diferença. Vamos ao vídeo. Aqui um tempo, como eu tô com uma canoa nova aí, teve uns acontecimentos passados, aí eu cheguei do Rio mais cedo, mais tarde um pouco do que isso. Aí quando foi umas horas assim da noite, eu teve que colocar ela no cadeado, né? Teve que prender ela lá na árvore lá, como eu faço toda vez que chego da pesca, limpo e coloco no cadeado. Aí nesse dia eu cheguei lá, por incrível que pareça, tava chovendo muito. Era uma chuva bem forte, daquelas que você não tem coragem de sair de casa. Ela ainda disse, você tem que ir mesmo. Não vai, Aí eu eu disse, disse pra não, ele, eu não tenho vai. que ir, porque eu tenho muita responsabilidade com esse a barco, canoa. com a canoa, né? Aí eu peguei e fui. Aí quando eu cheguei lá, eu fui, tirei a roupa lá que tinha de cair na água lá, que tava lá embaixo a canoa, né? Aí eu tirei, fiquei só de cueca e foi. Quando eu voltei, eu tava tão cheiroso assim, sabe? Que eu cheguei aqui em casa e disse, olha, amor, não sei. Mas eu acho que o Abota tava querendo me encantar ou o Boto queria me encantar. Um dos dois, porque tava demais cheiroso. Ah, tu veio com cheiro, tipo um perfume? Foi, um perfume assim que tava ali naquele ao redor ali assim, sabe? Aquele local Aquele lá. local ali onde eu fui. Ah, tu sentiu um perfume lá? Sim. Muito, Ele chegou muito. falando isso. E tava só ali chovendo e não tava tinha só ninguém. ali naquela região, próximo tinha à ninguém. canoa. Não tinha ninguém.
É um apesar- porto que tem bem aqui, É logo bem aqui, atrás. ó. Um Bem ali porto. à beira do rio ali, ó. É. Mas tu sentiu alguma, na hora lá, além do perfume, tu sentiu alguma presença, alguma coisa estranha? Não? O meu corpo arrepiou, que é difícil disso de acontecer, Ele sabe? sai qualquer eu saio, hora eu da não tenho noite. hora pra sair. Meia-noite, 1 hora, 2 Aí, horas, tipo ele assim, sai. quando é alguma coisa que não é desse mundo, tipo, não sei se é a aura, não sei lhe explicar o certo assim. Mas se o meu corpo, por exemplo, arrepiar, eu já sei que não é coisa desse Daqui. mundo, sabe? Entendi. Eu já sei que não é, então eu respeito isso. Aí eu pego, faço o que eu tenho que fazer, ou então se eu estiver fazendo, eu deixo e me afasto daquele ambiente que eu sei que não me quer lá, sabe? Aí eu pego, eu me afasto. Aí eu cheguei aqui em casa, eu falei pra ela. Foi verdade isso. Peguei e falei pra ela, tava muito Tava cheiroso, assim, muito como se você cheiroso. tivesse passado um Malbec, assim, sabe? Aquele Naquele cheiro, assim, instante, naquele assim. instante, aquele Você ela cheiro. sentiu também? Não, ele que chegou dizendo isso. Aí eu disse, não tinha ninguém lá. Olha só essa chuva. E a chuva. Olha Porque essa o chuva. incrível que é a chuvada A que chuvada tava que dando. tava. Que tava dando, E o assim, cheiro pra- tava lá. Aquele cheiro tá lá, e com vento. Tu saíste de lá por causa disso ou porque tinha que sair mesmo? Os dois. Tinha que sair, eu já tinha aprendido a canoa e eu já vinha pra cá, né? E tava chovendo muito. Aí eu peguei, eu disse, não, eu vou me embora. Sendo que eu cheguei aqui só de cueca, com o short na mão. Eu Tu disse, ficou olha... desconfiado com o Sim, cheiro. sim. Fiquei bem incomodado com aquele cheiro, assim, desconfiado, sabe? Eu peguei meu short, a camisa e vim me embora. Mas de noite, tipo, eles não vieram atrás de ti. Acabou ali no cheiro. Olha, até onde eu acho que eu sei, sim, ficou ali. Só de noite, assim, tipo, quando eu tenho meu material de pesca na água, às vezes eu falo pra ela que tem um boto que, sendo que eu tava ali, olha, aquela casquetinha ali, vermelha, eu pescava com ela. Aí, toda vez que eu ia, assim, negócio de 1 hora, meia-noite, 1 hora da manhã, ele queria me pôr no fundo. Toda vez eu ia daqui, ele disse, amor, chega ali numa região ali das pedras ali, o boto quer me botar no fundo. Mas por quê? O que é que ele faz? Ele passava embaixo da minha canoa, assim, ele batia na minha Como canoa. quem Dava quisesse aquele impacto. virar. Isso, aquele impacto, assim, com força. Teve um dia que quase eu caio na água. Quase eu caio na água nesse dia. Eu disse, vou arpoar ele, se ele quer, ele vai já arrumar. Aí só que aí o papai disse, não faz isso que tu vai arrumar jangada com ele. Que fica Uhum, doente. diz que fica doente, uma travanca valendo. Aí eu peguei, como eu tinha essa canoa, que ela é nova que tá na água. Aí tava aqui no terreiro, eu disse, não, eu vou jogar essa outra na água. E desde isso ele pegou, parou. Assim, quando eu tô assim, por exemplo, essa noite, eu saí daqui, era 2 horas. Ele tava lá, ele bate assim, chega a jogar água, assim, distância, assim, quando ele buia, assim, todo o tempo assim. Aí eu pego, aí eu vou bem aberando. Vou aberando, faço o que eu tenho que fazer, mas também não mexo. Não bato teçado, não grito, não faço Tu é nada. cabreiro, então, com ele, assim, dele, tipo, te fazer mal, né? Sim, tipo, eu só, da vez que eu falei assim, eu disse, fica na tua que eu fico na minha. Se tu me derrubar, a gente vamos brigar. Aí, tipo, ele fica assim uma certa distância de mim, mas me acompanhando. Se eu saio puxando meu material aqui, próximo ao nosso porto aqui, ele tá lá no meio do rio batendo. Mas Aí, ele não te atrapalha na pesca. não. Até que não. Só na minha rede malhuda que pega assim dourada, filhote, essas coisas, ele tora o peixe no meio. Mentira. É. Mas um ou todos? Não, às vezes assim. Um ou outro, Vem não é comigo. toda Não é vez. pra comer que ele faz isso? É. Mas só que eu já acho que é marcação dele comigo. Tu já pensou em, tipo, quando tu sai assim, levar um peixinho, não precisa ser tão grande um ou outro, assim, pra oferecer, pra ver se tu faz uma amizade com ele? Eu já tentei, mas ele não vem, ele vem brabo. Aí a Esté fala, a senhora dali, que é desses malhados. Se eu for, por exemplo, querer colocar a mão pra querer fazer muita amizade, ele pode me morder. Que esse daí, ela fala que ele é brabo. Não é igual o pretinho, que chega na gente, a gente brinca, faz carinho e tudo. E esse não. Esse é brabo. É, do pintado. Só que ele tá se aproximando de ti é porque ele quer amizade, né? É, também, mas só que eu já tentei assim, tipo, eu já cheguei assim com peixe assim um tempo, no inverno passado. Aí eu tava com peixe assim bastante até na canoa. Aí ele começou, sendo que ele jogou água, acho que ele tem um buraco, que diz que tem um buraco, ele jogou água que me molhou tudinho. Além que eu já tava molhado, né, Tu da deu o chuva. peixe pra ele. Aí eu fui jogar, aí quando eu joguei o peixe, disse, tá aqui, o melhor peixe. Joguei um pedaço tirei a parte torei ela assim numa piaba assim, joguei pra ele. Toma, tu quer comer, tá com fome, toma. Era umas 2 da manhã, eu acho. Tá com fome, toma. Aí eu joguei o peixe, não demorou muito, ele me deu um banho.
Mas ele pegou o peixe? Não sei. Porque afundou o peixe, aí eu não sei lhe dizer se ele pegou ou não. Eu disse, isso é covardia tua, eu te dei a broca, tu ainda tá me dando banho? É um peixe, é um boto meio sacana, né? Aí desde então, aí eu fico assim, eu puxo o material, ele tá assim no meio, batendo brabo, sabe? Brabo. Sempre ele E- Mas, rapaz, que- vocês nunca viram ele transformado? Não, Em nunca gente, vi. Porque tem uns que se transforma, né? Dizem que sim, mas tipo assim, eu particularmente nunca vi. Tu já viu aqui, aparece aqui Yara? Os mais velhos falavam que antigamente, antes da energia do digital chegar para cá, né, o mundo digital, tinha muitas coisas que era possível de ver, ouvir, mas até aqui a gente, tipo, eu nunca ouvi. Nunca viu? Parou Não. mais depois que a energia chegou. Depois que chegou a energia, Parou mais. Afastou. É um sim, pouco. um pouco. Mas ainda tem. Ainda tem. Uma tinta, vocês escutam uma tinta aqui? Sim. Aqui, tipo, aqui não. Às vezes, quando eu saio assim pra pesca longe, assim, a gente vê, dizem que assobia, que canta, uma coisa assim. A gente vê um ruído bem, joga Quando ele vai pedra. caçar. Às vezes eu saio pra caçar de noite, assim, aí eu vejo bem coisas, ouço, né? Não vejo, ouço. Bem coisas bem estranhas e eu pego da mata, saio e venho me embora. Quando Eu não eu vejo ele fico. chegar cedo, já aconteceu alguma coisa. Eu não fico, sabe? Porque eu sei que aquela região não permite a minha presença lá. Então, Aham. Na verdade, eu não insisto. Na verdade, tu tens um bom senso, assim, É, né? Porque tem é. gente que não se toca quando vê, tá... Isso. atacada, né? Quando vê, tá feita a cagada lá. Ele tá doente, tá com, às vezes, sendo perseguido pela natureza. E, tipo, eu tenho esse bom senso. Se eu dependo da natureza, então ela me respeita e eu respeito ela. Tu Tipo vê assim. que tu bateu no limite, tu Isso. sai. Aí eu saio. Eu disse, fica pra lá que eu vou pra cá. Aqui tem história de aparição de lobisomem? A gente tem. Olhe. Ai, meu Deus. Se a gente for contar, a gente vai ficar a noite toda. Conte. A gente mora novo aqui. Acho que a gente morou 1 ano e meio, aí foi embora pro Paraná e voltou. Tá fazendo uns 2 anos e meio. E ele saía para caçar e eu ficava sozinha. E aí aconteciam misuras aqui fora. Como assim? Assim, parecia que era a gente vindo e o cachorro acuando, assim, o cachorro atacando. Parecia que queria pegar o cachorro, né? Aí não demorava muito, corria assim ao redor da casa e parece que sentava um pássaro enorme, gigante em cima da casa. Ixi, isso é uma tinta. O quê? Eu ficava com muito medo. Aí eu disse pra ele, olha, isso só acontece quando você sai pra caçar. E aquilo é gente que vira bicho e vinha me fazer medo. Olha, o negócio de andar no telhado, andar ao redor da casa é uma tinta que gosta de fazer sentava na casa e vinha me fazer medo, com certeza absoluta. isso. Tem uma tinta Pereira aqui por perto. Eu acho que é alguém Eu acho conhecido que queria tem me Você também. pode fazer. morar aqui? Eu amo morar E aqui. muita. Ainda mais tem um rio aqui logo E bem não pertinho, é, né? o Boto, como é que eu vou Farta. ficar sem ver o Boto, se eu ouvir a história do Boto? Eu vou te ser sincero, eu acho que esse boto ele quer fazer amizade contigo. Não, Se ele quisesse com fazer ele mal, só, comigo com ele, não, com comigo ele. não. Mas é com ele que eu tô falando. Se o Boto quisesse te fazer mal, ele já tinha feito. Ele quer fazer amizade, só que deve ser aqueles cara brabo que não. Vai continuar oferecendo peixe, que uma hora ele vai te trazer peixe de volta. Ah, É, olha também, essa, ele quer que a também. gente fique sem Não, comer peixe. Não, é só tu encher a Dividir. barriga dele. Toda vez que tu for, leva umzinho pra ele. Ó, isso aqui é teu quinhão e tal. Que uma hora. Porque o Boto, quando ele gosta, ele ajuda a pescar também. Ele fica encurralando os peixes. Joga pra minha rede. É. Também é uma coisa boa. Olha, a única luz que tinha aqui era ali na casa de uma prima minha chamada Salomé. Aí tinha muita árvore de... Como é esse nome desse pau que tinha aqui? Barajubeira. Não é longe daqui. Várias vezes a gente via o fogo subir e descer. Subir e descer. Mas depois tiraram a barajubeira, ninguém viu mais para onde foi. Aquela Foi chama. aquela chama. Ia lá no ramo do pau, né? Voltava. E voltava. Isso não é lenda, isso também eu vi aqui. Nossos caminhos aqui eram todo pequeno, né? Não era grande assim como está aberto o ramal agora. Então tinha uma mangueira. Antes de chegar lá na casa dela,
num lugar chamado Tratasério, que a gente chamava de primeiro. Lá eu vi uma mulher crescer do tamanho da mangueira, assim, e depois Encolher. encolher. Ela fez 3 vezes isso. Eu, como era ainda coisa, saí correndo lá para a banda da tia Lotéria, que não teve quem fizesse eu voltar de lá da casa da tia A senhora Lotéria. viu isso? Eu vi. E quem era Isso essa eu mulher? vi. Era conhecida? Não conheci. Porque ela tinha os cabelos compridos e cada vez que a gente olhava para ela, ela ia crescendo. Foi só isso. Isso era uma visagem, né? A senhora viu uma visagem. Dizem que tem Matinta Pereira aqui. Eu não vou lhe dizer que não, porque tem um subiu estranho, né? Que senhora escuta? não é, parece passarinho. Então, só pode ser alguma coisa, né? A sua prima diz que o assobio dela parece que entra no corpo da pessoa, assim, que arrepia. Então, isso, ela sente isso também? Olha, quando ela passa assobiando, a gente fica meio receoso, né? Porque a gente não sabe. Você já ouviu ela andar no telhado também, não? Ela. Não, eu já vi voar, parece pássaro. Ela voa, se é Matinta Pereira, ela voa, parece um pássaro grande, né? Grande. É, grande. Ela bate as asas dela e voa, né? É isso que eu acredito que seja Matinta Pereira, Eu né? acho também que é. Eu acho que é. Tem alguma história que eu não lhe perguntei que a senhora gostaria de contar aqui, dessas aí, das visagens, das assombrações aí da mata? Olha, do primeiro aqui, eu já tinha ido para Belém, já tinha voltado, eu estava morando aqui aqui do primeiro, era tudo cerrado isso aqui. Tudo não era limpo assim. Saltava um homem aí, ele era um caçador. Ele era um caçador. Ele vinha gritando daí de dentro dessa valja aqui, que para cá para dentro é valja, essa saída para aí. Ele vinha gritando, mandando o cachorro, tá? Assim como a gente vai, que a gente caça mesmo aqui também. Ele vinha gritando. Quando chegava por aqui, assim, pelo sítio que estava limpo já, ele parava, a gente só via ele passar. Assim, parece uma roupa molhada, que ele vinha com uma roupa molhada, né? Passava na casa do meu pai aí e ia embora para ir para frente. Mas a gente não via ele voltar daí para cá. Mas daqui ele vinha como ele estivesse caçando, mandando um cachorro, gritando para os cachorros. E ele passava aí para frente, mas ele não voltava por aqui. Não voltava? Não. Tinha os dias dele passar, não era todo dia. Não era assim dizer que era a semana toda, né? Vamos dizer, ele vinha numa segunda, numa quarta, numa sexta. Esse era o tempo que ele passava aí. E esse homem não era alguém de carne e Não, osso? não era ninguém. Era uma Não visagem era mesmo. ninguém, porque desde o tempo do meu pai, ele dizia, tem um caçador no mato. Ele só anda de noite, esse caçador. Ele manda cachorro, ele corta o pau onde eu acho que a caça, o cachorro encovou a caça, né? E ele passa para cá para deixar a caça, mas ele não volta. Mas ele não faz mal. Não, mas ele não fazia mal para ninguém. Ele não fazia mal para ninguém. Ou era uma visagem ou era um ser de outro, um encantado. Talvez um encantado, né? A gente diz assim, o meu pai dizia que era no tempo desse pessoal que tomava as coisas dos outros, aí eles enterravam as coisas, né? Aí, porque aí por dentro desse nosso sítio aí a gente encontra aquelas vasilhas assim de cerâmica, tigela mesmo, tigelinha de Coisa tomar antiga. café, coisa antiga. A gente às vezes cava e tira perfeitinha elas, sabe? Então meu pai diz que é no tempo desse pessoal. E muita gente enterrou muita coisa e não teve salvação, dizendo ele, né? E Ficou presa aí ao negócio que enterrou, aí né? quando chega o tempo, né? Chegava o tempo,
Eles vinham, porque não tinha muito morador aqui, nesse nosso lugar, né? Era minha avó, era meu pai, e não tinha tudo isso de casa. Então, eu acho que tinha a possibilidade de ter tudo essas... Hoje em dia tem bem mais gente, né? Hoje em dia tem bem mais gente e eles não... Eu acho que não dá para eles mais fazerem, né? O que fazia, mas do primeiro tinha essas lendas aqui no Marizal, tinha. Tinha, meu senhor, vou lhe dizer que tinha. Isso, eu cansei de ver esse homem, assim, parece que ele estava com a roupa molhada, né? O caçador estava com a roupa molhada, que a gente via ele Fazer aquela zoada. fazer aquela zoada. Ia ir para frente, mas ele não voltava mais, ele volta para ir. Saímos da localidade do Marizal e seguimos em direção ao hotel na sede de Cachoeira do Arari. Pela manhã nós tínhamos uma entrevista com um professor, mas não contávamos com o imprevisto no meio do caminho. O pneu do carro furou aqui na estrada, né? A gente estava voltando para Cachoeira do Arari. O pneu está furado e a gente está aqui tentando trocar o pneu. Virar aqui. Olha aí. Aqui o step. A estrada ainda tem muita estrada, temos 40 quilômetros ainda, né? 40 quilômetros. 40 quilômetros, o pneu furou. E a gente está aqui tentando trocar o pneu. Tá aqui, o ar é muito grande, então a gente está vendo se arranja um calço para subir, porque o macaco não dá conta de subir bastante para substituir o pneu. Vou procurar um calço aqui. Por quê? Porque o pneu é alto, né? Tem que tentar achar um calço. O ideal é uma perna manca, né, Haroldo? Não é o celular, é a lanterna. O Haroldo está tentando ver se ele acha uma perna manca aqui no meio dessas. Nada, Haroldo? Olha com cobra aí, gente. Não tem? Tivesse pedra, pelo menos, né? Finalmente a gente conseguiu encontrar aí uma pedra para aumentar aí o macaco e deu para trocar, não foi? Deu trabalho, não foi, Haroldo? Gordinho suou. Conseguiu trocar, continua a viagem. Segue. Professor, eu percebi que o senhor pesquisa... O senhor é professor de quê? Professor de história. De história. Por isso que o senhor pesquisa aqui as histórias, as lendas daqui de Cachoeira do Arari. O senhor mora aqui há quanto tempo? Desde 99. Desde 99. E nesse período que o senhor está aqui, o senhor já escutou e coletou muitos relatos ligados aqui às lendas, ao sobrenatural da região?
Sim, eu desenvolvo pesquisas há cerca de 15 anos, desde quando eu comecei a pesquisar sobre o Museu do Marajó e acabei encontrando muitos relatos dentro da própria exposição e dentro da própria documentação, e aí comecei a me interessar não só pelas questões das histórias, da cultura, da formação da sociedade, mas também as lendas que interferem muito no modo de vida dessa população. Dizendo a hora que eles podem trabalhar, a horas que eles têm que descansar, a hora que eles podem entrar no rio ou ir para o campo para campear o gado. Então essas lendas, além dessa questão mitológica, da cosmologia dessa sociedade, elas nos ajudam a entender como essa sociedade se formou, os locais onde ela ocupa, as tradições, os costumes e tudo que envolve essa sociedade no que elas creem e acaba estimulando ou definindo o que eles podem ou não podem fazer no seu dia a dia. Aqui nessa região, como acho que boa parte da região norte, o que o senhor falou acontece muito, né? Nas regiões interioranas, as pessoas respeitam muito, por exemplo, alguns horários, né? Elas respeitam muito alguns limites dentro das matas, nos rios. Muitos deles, inclusive, têm sinais. Ontem eu estava entrevistando um rapaz que ele disse que ele entrou, um pescador, jovem, mas já experiente. Ele foi lá pegar a embarcação dele, a pequena embarcação dele, e ele sentiu um perfume muito forte no rio. Aquilo ali foi o bastante para ele entender que ele já tinha que sair dali. Aí ele se recolheu, foi para casa dele e foi embora, entendeu? Eu perguntei por quê. Isso não é porque a gente tem o nosso limite, a natureza tem o dela, né? Então, meio que ele entendeu que foi avisado que ia sair dali, porque alguma coisa ia acontecer. O problema é que isso acontece em muitos lugares. Sim. E muitas pessoas, elas vivenciam isso não como lendas, elas vivenciam isso como realidade. Então, por exemplo, quando alguém vem de fora e a pessoa só teve contato com essas histórias nos livros, a pessoa acha que aquilo ali é tipo apenas fruto da imaginação, criação, mentira, como muitos já estão mentindo e tal. Mas só deve ter já encontrado, como eu encontrei também, pessoas idôneas. Pessoas tipo assim, a pessoa não tem necessidade de inventar, a pessoa nem quer aparecer, às vezes você insiste para ela falar, te contar a história. A pessoa é uma pessoa séria ali e ela conta um negócio fantástico, como por exemplo, encontro com Boto, encontro com a Yara, encontro com Fogo Fato, enfim, com Curupira. O senhor o senhor tem casos assim que o senhor ficou assim, de pô, cara, esse cara me deixou pensativo. Aqui na nossa região é muito comum isso. Como o senhor falou, eles acabam determinando o que as pessoas podem ou não podem fazer pelas crenças que ela tem. Quando a gente vai para o lado dos rios, a gente tem aqui a Mãe d'Água, tem a lenda da Cobra Grande, né, que são dos irmãos da Caninana e da Cobra Norato. Quando a gente sobe o rio, a gente tem a lenda da Fazenda Arari, a lenda da Santa, né, que tem muito a ver com a questão do rio, da atividade de pesca. Então a gente tem relatos de pescadores, como o senhor disse, antigos, extremamente honestos, que contam que muitas vezes tiveram experiências espirituais, cósmicas, ao desenvolver seu trabalho de pesca, de chegar ao rio e encontrarem seres mitológicos ou sinais, como o senhor falou, de repente uma movimentação estranha dentro da água, uma onda que não existia, ou um cheiro particular, seja um perfume ou um cheiro de cobra muito forte. E o que faz essas pessoas, para poderem desenvolver as suas atividades diárias de pesca, no campo, como vaqueiro, deles já se prepararem para essas experiências, como levarem garrafas de cachaça para ofertarem no rio, para terem uma pesca ou um desenvolvimento do trabalho tranquilo, levarem tabaco, levarem presentes, ofertas, para acalmar aqueles seres encantados, aqueles seres espirituais, para que eles possam desenvolver as suas atividades ou simplesmente não sejam atacados, não sejam punidos por estar invadindo aquele espaço que é do domínio deles. Tem algum caso assim, vamos dizer pescador, você citou pescador, tem algum caso assim de um pescador que ele narrou uma experiência que ele chamou a atenção? Tem aqui, subindo o rio, tive uma conversa com um pescador antigo, e ele fala que numa dessas
ele já estava sentindo que o ambiente estava estranho, porque a população daqui ela consegue entender os sinais da natureza. Percebi. E eles saem de madrugada para pescar, e numa dessas pescas eles perceberam que de repente ficou um silêncio muito grande no rio, né? Você não escutava mais o barulho dos ventos, nem dos pássaros e tudo mais. E ele começou a sentir uma movimentação estranha dentro da água. E ele conta que ele ficou muito assustado, ele tentou preservar e botar a canoa dele, o casco dele, mais próximo da margem para se esconder. E ele viu a movimentação de uma cobra grande passando, né, na região, que ele disse que ele ficou muito assustado, porque a luz do luar batia nas escamas, né, da cobra e dava um colorido muito grande. E era uma movimentação que era seguida de um estrondo muito grande, como se ela estivesse movimentando as margens do rio, aquela movimentação de maré muito grande. E ele disse que ele lembra disso porque ela chegava, eu acho que é atraída pelos cardume e tudo mais, para poder se alimentar. Outra vez, ele conta que ele chegou a ver outro pescador, que essa cobra ela conseguiu virar uma embarcação de pequeno porte aqui, porque a embarcação, ele não sabe dizer, que muitas vezes é desafio, né? A questão de desafiar as entidades, desafiar a encantaria, e ele viu que essa embarcação ela acabou virando, isso se falando em um rio que não tem maresia, não tem ondas e nada, e o que deixou ele bastante assustado, e ele resolveu naquele momento ali se afastar, acabar a pescaria, porque ele percebeu que estava desafiando aquele ambiente daquela cobra. Quando a gente vai subindo o rio, a gente tem, por exemplo, a lenda da Fazenda Arari, que também tem uma relação com o rio aí, que também é uma questão da cobra grande. Dizem, e aí existem até hoje lá, ao lado da sede da Fazenda Arari, existe a Capela da Senhora das Mercês, que tem uma santa muito antiga, do período colonial lá. E contam a lenda que debaixo do altar dessa capelinha existe um olho d'água, que eles chamam que é o suspiro da cobra grande. Que, assim como outras lendas do Círio de Nazaré e de outros locais, se retirar a imagem daquela santa de lá, parte da ilha e parte da fazenda ela vai para o fundo. E os mais antigos contos, vaqueiros que trabalharam lá, que era muito comum antigamente para acalmar o espírito dessa cobra, desse olho d'água, desse suspiro que fica borbulhando debaixo do altar, que hoje em dia é tampado, eles jogavam um pedaço de carne, pedaço de porco lá, peixe, como se fosse uma forma de alimentar essa cobra grande. Hoje é tampado, não é qualquer pessoa que pode entrar, e essa lenda ela é seguida de vários fatos mitológicos, porque eles contam que há muito tempo atrás, o filho do proprietário da fazenda, com ganância, ele cortou o dedo dessa santa porque ela possuía um anel de ouro. Ele acabou cortando esse dedo. A partir desse momento dele não respeitar, começou a crescer um rabo nesse senhor. Eu estava até conversando essa semana com um dos vaqueiros antigos, e ele conta que ele ia para Belém, naquela época que chegar eram 6, 12 horas de viagem de embarcação. Quando ele chegava em Belém, ele cortava o rabo na fazenda, quando ele chegava em Belém, o rabo dele já estava crescendo. Aí ele chegava em Belém, o rabo às vezes estava grande, ele cortava. Quando ele retornava para a fazenda, que ele estava próximo da fazenda, o rabo crescia de novo. Foi aí isso até o resto da vida dele, até que ele teve que colar. Alguns relatos hoje em dia, que quando você chega na fazenda, você consegue ver que o dedo da santa, lá da imagem, ela está colado. Por causa dessa crença que você não poderia mexer com essa imagem, você não poderia mexer com aquilo outro. E aí é interessante que eles contam que esse olho d'água, apesar da água, a fazenda à beira do rio, a água ser muito barrenta, esse olho d'água é uma água cristalina. Outros relatos também que quando tinha movimentação, era muito interessante observar, ele estava contando para mim, que parte da margem do rio, sem maresia, sem onda, nada, de repente ela despencava. E próximo dessa barragem que caía, né, essa margem do rio que caía, tinha um contraste da água do rio barrenta, escura, e a água que estava ali perto, uma água clara, limpa, transparente, que muitos acreditavam ser esse resquício aí do olho d'água, do suspiro, onde a cobra está lá adormecida, esperando ser desencantada, ou alguma atividade que mova a santa de lá da capela e acaba cumprindo a profecia, né?
que a parte da fazenda ou parte da região do Marajó, ela vai acabar indo ao fundo se desrespeitarem essa tradição. Fantástica essa história. Esse lugar aí da Fazenda Arari, ele é próximo daqui? Subindo o Rio Arari no Santa Cruz, é próximo. Essa lenda da Cobra Grande, ela existe realmente em vários lugares. O senhor já ouviu também história de... você deve ter escutado já de ataque de boto? Assim, Sim. Eu até relato na minha página que tem um bar aqui na cidade, o Bar do Pio. Desculpe lhe interromper, eu vou colocar na legenda, mas fale o nome aí da sua página. É no Face e no Instagram, né? Tem no Face e no Instagram, Cachoeira do Arari, rememorando nossas histórias. Tá. Então, aí a gente tem aqui o famoso Bar do Pio, em Cachoeira do Arari, né? Que é o bar aqui da lateral. E existem muitos relatos antigos de terem observado a presença do boto. É um bar que ele até hoje, há décadas ele está em funcionamento, e até hoje ele é um bar que as pessoas vão no final de semana para dançar, para beber. E como ele fica muito próximo da beira do rio, as pessoas contavam que em determinadas épocas do ano, quando a lua cheia estava muito intensa, o brilho dela, aparecia no meio dos dançarinos lá, aparecia um homem muito bonito, branco, vestido com terno, calça, sapato, chapéus brancos, e ele chamava muita atenção. Primeiro pela beleza, pela postura dele, pelas vestes, e por ser um homem que ninguém conhecia aqui na região. Então ele se aproximava, acabava atraindo os olhares principalmente das mulheres, e começava a dançar com algumas delas, até que ele escolhia uma dessas mulheres para ser a sua par perfeita, vamos dizer assim. Então ele acabava escolhendo uma dessas mulheres como a sua preferida. Ele acabava atraindo essa mulher, seduzindo ela na dança, e acabava levando essa mulher. De repente ele levava, que as pessoas nem percebiam o que estava acontecendo, eu acho que pelo encanto do boto, e essa mulher era atraída até a beira do rio, até a beira de um cais, onde ele acabava seduzindo essa mulher e acabava tendo relações com ela. E num momento mágico, essa mulher era tomada por esse encanto e acabava acordando apenas no outro dia, com os primeiros raios de sol, à beira do rio, e sem entender o que tinha acontecido, como se ela tivesse sido apagada da memória dela. Ela apenas lembrava daquele homem que tinha seduzido ela, e quando ela acordava, ela só via um cheiro forte, um pitiu de peixe, do boto, e aquele movimento do boto saltando da água para o lado e para o outro. Essa mulher, ela acabava, por muitas vezes, sem entender o que tinha acontecido por muitos dias, e alguns relatos contam que quando ela estava na beira do rio, na beira do trapiche, preparando o peixe, preparando a refeição, sempre aparecia um boto para poder observar ela. E ela ficava sempre muito encantada com isso. Então é daí que as pessoas dizem que era esse boto sempre visitando a sua amada, e como as lendas contam, né, essa mulher acabava ficando grávida, e esse filho dela era sempre na comunidade, e até hoje existe isso, de dizerem que era o filho do boto, que nascia uma criança muito branca, uma criança dos olhos claros muitas vezes, o cabelo liso, saindo um pouco das características da população da região marajoara, né? Então essa lenda até hoje ela é muito presente dentro da nossa região, porque as pessoas acreditam que o boto ele tem uma presença muito forte na região. Não é mais como antes, mas muita gente ainda acredita. A gente ainda escuta um relato ou outro dizendo que o boto aparecia nas festas, não só no Bar do Pio, mas em outros bares que existiam na região, que as pessoas vinham de madrugada, uma luz muito forte, e passos correndo em cima dos trapiches, em cima das pontes de madeira, que era o boto fugindo das pessoas, que muitas vezes tem relato daqui de pessoas que conseguiram ver ele saindo de alguma casa ou entrando, e os homens se juntaram e correram atrás desse boto, às vezes até para salvar a mulher, que eles acreditavam que estava sendo levado para ser encantada na beira do rio, sobre esse ar de sedução, e acabavam correndo, e as pessoas observavam que esse homem corria na direção do rio, mergulhava e de lá desaparecia, ninguém via mais ele. Todo mundo atribuía isso a esse sedutor, com esse encanto todo, a essa figura mítica do boto. O senhor chegaram ali a apontar alguma vez? Olha, aquele ali, filho do boto. A gente vê muito no interior. Mas assim, ali apontaram, porque às vezes o cara fala isso de brincadeira, né? Sim. Ali apontaram falando sério, assim, olha, aquele ali. Sim. No interior eu ministrei aula há muitos anos, no interior de Cachoeira do Arari.
eram muito regiões ribeirinhas. Então eles falavam muito isso assim, principalmente quando tinha uma criança que era muito destacada assim os seus fenotipos, né? A sua aparência dos restantes, justamente como eu falei, por ser branca, às vezes loira, ela destoava um pouco da própria família. Então eu escutei relatos muitas vezes, principalmente dos mais antigos, que eles diziam, olha, professor, essa criança, ela é filha do Boto. Aí eu até questionava, mas como assim? Não, ela é a mãe dele, um dia desse teve uma experiência com o Boto aí e nasceu essa criança. E olha, pode ver que ele é branquinho, loirinho, ele é diferente dos outros irmãos. Então eles acreditavam muito nisso, nessa questão. E realmente parecia diferente assim da família? Dos outros irmãos, a gente... Tinha a questão da família, né? Mas a população acreditava muito nisso, porque às vezes um irmão tinha a pele mais escura e o outro já era mais branco, às vezes tinha um olho claro, o que eles chamam aqui de olho gateado, né? Aquele olho meio azul, meio verde, diferente dos outros demais. Mas o resto da família, tipo pai, mãe, os outros filhos, tudo com outro fenotipo, outras características de cor de pele, cabelos, olhos e tudo. É porque se juntar o relato da mãe com a aparência do filho, né? Se fosse só a aparência do filho, a mãe, não, essa mãe diz que passou pela experiência, e o filho é diferente, o cara fica até... porque aqui na nossa região, principalmente nas regiões interioranas, as pessoas elas buscam explicações para as questões do seu dia a dia, muitas vezes nas lendas, né? Nessas questões míticas, sobrenaturais, que muitas vezes elas não conseguem entender, que a gente pode puxar para o lado da genética, para o lado da questão de ancestrais, da família, mas essa população ela vai buscar nisso, nessas características, nessas questões mitológicas, tentando explicar por que ele é diferente, por que ele age dessa forma, ou por que tem este tipo de comportamento, muito na questão mitológica, seja do Boto e outras lendas que existem na região. Tem isso, mas tem aquelas explicações que tu não consegue. Por exemplo, ontem eu conversei com uma senhora, ela disse, olha, ninguém me contou, eu passei pela experiência. Ali você deve conhecer ali o Marizal, não tem uma pontezinha ali? Sim. Pois ela viu um moço ali de branco, esse cara se atirou naquele riozinho que tem ali e apareceu na festa. Ela disse que parecia o namorado dela e ela dançou boa parte da noite com ele. Na hora deles irem embora, ele não quis ir com ela. Ele foi andando na frente, ela foi atrás, ela seguiu, ele se jogou lá na ponte de novo, ela estranhou. E detalhe, ela tem testemunha, ela tem a prima dela. Eu também entrevistei a prima dela. E aí eu perguntei pra prima dela, e o namorado dela estava onde? Pois é, a gente descobriu que ele estava em Belém, mas o cara era idêntico a ele. A questão então tem umas histórias que você não consegue... É a questão do encanto do Boto, né? Ele vai seduzir, ele vai encantar aquela mulher no que mais atrai ela. Então No caso, era o namorado dela. Ou vai atrair ela através de um charme, de uma forma de se comportar. E o encanto dele é tão forte que ele acaba indo e elas vão atrás dele, porque elas estão encantadas. Muitas vezes elas só veem eles na frente. E quando elas acordam no outro dia, depois de todo o ato, elas não sabem nem o que aconteceu. Elas lembram que elas estavam com aquele homem, elas lembram que elas ficaram com ele, mas elas muitas vezes nem se recordam como elas chegaram na beira do rio, como elas chegaram na beira de um trapiche e de tudo que aconteceu. Ela só vai saber, depois de um tempo, segundo as crenças, quando ela aparece grávida. E esse Boto ele fica o tempo todo, permanente, aparecendo. Quando a gente fala de comunidades ribeirinhas, quando ela está lá na beira do trapiche, no giral, preparando o peixe, preparando a refeição, à beira do rio, e ele está o tempo todo aparecendo, pulando na água, se fazendo presente como se ele estivesse acompanhando o desenvolvimento daquela criança que ela ficou grávida, ou se fazendo presente para seduzir essa mulher. E ela muda realmente. Então, há casos que essa mulher ela entra em depressão, muitas vezes, porque ela espera ele voltar e ele não aparece, ou ela fica com febre, ela fica, como eles dizem aqui, mufina, sem energia, sem ânimo, sempre esperando porque ela ainda está sob o efeito do encanto do Boto, sempre esperando que ele retorne para buscar ela, que ele retorne para visitar ela. Isso é muito comum na região, as pessoas acreditam muito nessas questões, que antigamente eram muito mais presentes, mas hoje a gente encontra muitos relatos de pessoas que presenciaram, foram testemunhas desses relatos míticos aí, sobrenaturais. Você sabe que eu entrevistei uma professora em Abaetetuba, que ela afirma ter sido mundiada pelo Curupira, ela, a filha, acho que mais duas pessoas que estavam na canoa com ela, durante cerca de 12 horas ou mais, na região das ilhas. Não sei se você conhece, Abaetetuba é um outro mundo ali, a região das ilhas. Né? Numa dessas aí.
O senhor já passou por algum tipo de... O senhor mesmo passou andando aí pelos interiores aqui do Marajó por algum tipo de experiência sobrenatural? Aqui, lá na região Curupiraquê, é muito a Matinta Pereira, né? Tem muitos relatos aqui de Matinta Pereira. Quando eu dei aula, há uns anos atrás, no interior de Cachoeira do Arari, eu já tinha escutado alguns relatos, perto da moradia onde eu ficava, que tiveram que até contratar um pajé que veio de outras regiões, porque eles diziam que lá onde ficavam os porcos, tinha uma movimentação toda madrugada, principalmente noite de lua cheia, muito estranha. Então, segundo os relatos lá, eles disseram que o pajé, ele identificou que era onde a Matinta Pereira, a senhora que se transformava em Matinta Pereira, ela se transformava lá. Então era um barulho muito grande de quebrar de ossos, de bater de asas, e ele teve que fazer diversas coisas. Nesse mesmo período, eu me lembro que teve uma experiência de que algumas pessoas disseram que encontraram, quando vinha de carro, de moto pela estrada, encontraram uma ave muito grande batendo asas no meio da estrada. E eu me lembro que nessa mesma época eu morava numa casa que era reservada para os professores e eu ficava só nessa casa. E eu, como era muito quente, eu deixava a janela aberta. E eu me lembro que nesse dia, um dia antes, a casa que ficava na frente, eles tinham relatado que corriam em cima da casa. Corriam em cima da casa e era um bater de asas muito forte. Até o momento eu não tinha acreditado, eu pensei que era urubu e alguma coisa do tipo, alguma ave, rato, sei lá. E na noite posterior, eu estava dormindo e eu acordei com um barulho como se corressem muito rápido em cima da casa, correndo muito forte. E eu fiquei acordado, né, sem saber o que entender, e acho que eu, tomado pelo medo, eu já não conseguia nem abrir os olhos. E eu sentia que dentro do quarto voava como se fosse um bater de asas. Você ouvia? Eu ouvia dentro do quarto. Eu tentava abrir o olho, mas eu não conseguia. E depois aquela correria em cima do telhado da casa. E aquilo foi muito impressionante para mim, porque naquele mesmo período teve outros relatos também na região de pessoas que disseram que viram uma mulher se transformar em um dos cantos aqui de Cachoeira do Arari, outros que tiveram experiências na estrada. E aquilo foi muito impressionante, porque você percebia claramente que alguém estava correndo no telhado. Que alguém estava correndo no telhado. Aí, eu conversando com as pessoas da região, eles diziam que existia uma crença ali, naquela região, de uma senhora que se transformava em Matinta Pereira. Que ela, em determinadas épocas do ano, não era direto, mas principalmente noite de lua cheia, ela acabava se transformando. Era uma mulher que era conhecida na região porque ela falava muito pouco com as pessoas, ela quase não saía de casa, ela era muito séria e muito, vamos dizer assim, nervosa, estressada. Ela não gostava de muito contato com as pessoas e tinha uma aparência meio estranha, assim, como se fosse uma senhora muito antiga. E ela se transformava, o pessoal acreditava que ela se transformava realmente em Matinta Pereira. Eu escutei vários relatos dentro daquela localidade que diziam que ela, quando ela não gostava de alguém, ela ia na casa da pessoa e ficava sombreando. Né? À toa que teve até um caso interessante que, perto dessa casa onde eu estava, no outro dia amanheceu na porta da casa, assim, pinhão roxo, dentro de um pote, pinhão roxo, alho, sal, e um monte de coisa que elas vieram até perguntar para mim, né? O que aquilo se tratava. Eu não conseguia explicar, porque é uma região que é ribeirinha, era uma casa na beira do rio, a próxima casa ficava às vezes em metros e metros de distância que você pode ir. A pessoa chegar de madrugada lá, colocar isso, e foi justamente nesse período dessas aparições, dessa mulher que se transformava em uma coruja, em uma arpia, e acabava sombreando. Aí, como os relatos contam, né? Pra gente poder se livrar daquilo, a gente tem que oferecer café, tem que oferecer tabaco, e algumas pessoas eu não cheguei a oferecer. Você não chegou a oferecer? Não, mas pensou? Eu pensei, porque eu fiquei preocupado, já que essa mulher aparece mesmo, assim, de eu confirmar. Mas algumas pessoas, eles chegaram a contar que eles chegaram a oferecer, e essa justa mulher, ela aparecia no outro dia, lá de canoa, como se estivesse visitando a casa, e perguntava, tem um cafezinho aí? Tem um tabaco para eu fumar? E eles acabavam confirmando que aquela mulher era a Matinta Pereira. Nem à toa que eu acho que ela, por saber disso, eu só vi essa mulher uma vez lá. E foi passando no rio quando eu estava indo para a escola. E a gente não via essa mulher na rua, assim, no rio. Era uma senhora idosa? Bem idosa, baixinha, bem magrinha, assim.
e ela sempre de cabeça baixa, como se cobrisse o rosto com um pouco de cabelo, assim, a gente não via ela. E como todo mundo era parente ali, os próprios parentes dela não tinham muito contato com ela, porque eles tinham meio receio, assim, porque acreditavam que ela era muito mal, assim, que ela podia fazer muito mal para eles, então eles não tinham muito contato. Caramba. Agora, o senhor ficou ali ouvindo aquela zoada ali por muito tempo ou passou logo? Não, eu acabei, foi interessante que eu acabei adormecendo. Eu acho que eu fiquei uns 5 minutos, 10 minutos no máximo, aquela correria, assim, porque eu tava tentando entender o que ia acontecer. Porque eu tava no meio do mato, né? Era uma casa na beira do rio, cercado por mata, por parte de açaí. E eu tentava entender aquilo. Eu disse, deve ser alguma ave. Depois eu comecei a prestar atenção no barulho. Não era um barulho de uma ave correndo, de um urubu correndo. Era pesado. Era pesado, aquilo pesado. E era como se ele ia... Não era uma casa muito grande, mas eu escutava, ia até o final do telhado e voltava. Ficava fazendo isso. Correndo, como se estivesse correndo em círculos em cima do telhado. Até que eu notei que tinha alguma coisa dentro do quarto. Eu dormi em rede. Eu achei que eu estava protegido pelo mosquiteiro da rede, né? Mas eu escutava aquele bater de asas dentro do quarto. Bater de asas muito forte. Tentava entender também, porque a gente fica meio cético, né? E eu dizia assim, não, isso aí é morcego, que tinha muito na região. Só que era uma batida de asas que, quando a gente vai puxar pela memória, não era uma batida de asas de morcego, não era um barulho de morcego que estava ali dentro. Era alguma coisa que como se entrasse na casa e depois saiu, rápido assim. E eu tentando entender aquilo meio que paralisado, porque eu não conseguia entender, eu não sei se estava atrás como ele fala, do agrado, né, de um café, de um tabaco, ou algo do tipo, mas aquilo me marcou muito. Foi um pouco antes do início da pandemia. Antes do início da pandemia. Aquilo me marcou muito, porque quando eu observei aquilo, aí depois deu a pandemia, e eu ficava o tempo todo pensando, o que foi aquilo que aconteceu? Eu fiquei até um tempo receoso até de contar para as outras pessoas, para dizer, aquilo é cético, não podem acreditar ou acharem graça, mas eu cheguei a contar depois para algumas pessoas da região, e eles começaram a relatar essas questões. Aí falaram que na casa vizinha escutaram o mesmo barulho, depois teve relatos na mesma época de pessoas fora dali, na estrada, que tiveram experiências sobre aquilo. Ou seja, ela assombrou naquele período Sim, ali várias casas. Sim. E era justamente num período de lua cheia, que a lua estava muito forte, ela clareava muito a região assim, e lá, na época, não tinha nem energia elétrica, né, onde eu ficava. Então, a lua era a luz. Então, clareava o campo, clareava as matas, e aquilo era muito presente naquela região aqui. E depois um cheiro forte que a gente sentia, muitas vezes um cheiro, ou um cheiro de tabaco, ou um cheiro aqueles... como se fosse de pena molhada. Assim. Você chegou a sentir esse cheiro? Cheguei naquela a sentir, hora lá? Naquela hora. Como se fosse de pena molhada, assim, quando a gente... Sabe que mais ou menos o cheiro quando a gente se aproxima de um urubu, e tem aquele cheiro forte, era mais ou menos um cheiro, assim, muito forte no outro dia. Aí eu não sei se era isso, mas na casa que eu ficava tinha tipo um pátio, e ficavam umas caixas lá da proprietária da casa, que ficava na frente, com algumas galinhas. Alguns dizem que era mucura, outros dizem que era rato, mas no outro dia, quando eu abri a porta para poder ir trabalhar nesse pátio, eram umas 4 galinhas que estavam, só tinha uma, e cheio de pena no pátio todinho. Eles disseram que era mucura, né? Mas coincidindo com a questão espiritual, eu fiquei até assustado, porque eu tinha escutado uns gritos da galinha, mas eu pensei, é a mucura aí. Só que era muita pena, assim, parecia que tinha tido uma briga lá, só que não tinha sangue, não tinha o resto da galinha, não tinha nada, só era pena espalhada por tudo que é lugar. E o barulho no telhado, pelo que o senhor disse, se fosse uma mocoura, por exemplo, nem ia fazer barulho. No máximo você ouvia um arranhãozinho, no máximo. Sim, né? sim. Não ia fazer barulho de gente andando. Impressionante, fantástico. Eu espero um dia escutar, por exemplo, numa casa um barulho desse para oferecer o café caçador, para oferecer, para ver se vem. Porque todo mundo diz... olha, eu já escutei vários relatos de pessoas que escutaram a matinta assombrar. Isso que o senhor descreveu aí são traços bem característicos da lenda da matinta. Ela correr pelo telhado, ela correr em torno da casa, bater de asas, né? E o oferecer da prenda também é bem presente. E todo mundo diz, isso é unânime, que se tu ofereces o café, o tabaco, às vezes até um alimento, tem caso da pessoa oferecer alimento, ela vem no outro dia buscar, acho que ela sempre vem buscar. Né? Eles falam que
essa é a forma de oferecer o tabaco, o café ou alguma comida, até a forma de afastar a maldição que aquela matita perira pode oferecer para aquela casa, para aquela família. Tipo, olha, eu vou te agradar, é uma oferenda. Tanto que ela para, né? Diz Ela que para. na hora que tu falas, ela para. É como se fosse uma oferenda. Olha, eu te ofereço isso e deixa a minha família em paz. Porque como ela é considerado um ser agorento, diz que quem não agradar ou ela vai lá tentando fazer algum mal, pode acontecer alguma enfermidade naquela família, alguém ficar doente, alguém morrer. E como você faz uma oferenda nesse mundo místico, né? É como se você dissesse, olha, eu vou te agradar e deixa a minha família em paz. Não faz nenhum mal, não traz agouro para minha família, para prejudicar ela e tudo mais. A nossa região é tomada disso, assim. Tem aqui, por exemplo, uma lenda que ela é desenvolvida, ocorre só uma vez por ano, que é a lenda do Berto. Já ouvi falar. É uma lenda que contam na região. Quando eu trabalhei no interior, quando é dia 24 de agosto, eles dizem, muito relacionado à questão do açaí, né? O açaí, até agora, ele tá dando satisfatoriamente nas árvores, nos pastos de açaí, mas eles acreditam que a partir do final de agosto, meados de agosto, os cachos de açaí eles vão ficar muito mais abarrotados, vão ficar muito mais pretos, né? E a produtividade do açaí vai aumentar muito. Eles atribuem muito isso ao Berto, né? Ou o diabo, que tem muita relação com a noite de São Bartolomeu, acho que é daí que vem a palavra Berto, né? Que foi aquela batalha entre os cristãos católicos e evangélicos, onde muitos evangélicos, muitos protestantes da época acabaram sendo dizimados naquela região e aquilo é considerado uma noite de terror, uma noite sangrenta. Então eles contam que nessa noite foi ela sangrenta porque o diabo estava solto na terra. E é engraçado que ao mesmo tempo que essa lenda nessas regiões ela é muito temida, ela também é muito esperada. Porque nesse dia, por muitos anos, a gente tinha até um confronto com os trabalhadores da região, com os pais, porque quando a aula caía, por exemplo, no dia 24 de agosto, ninguém queria trabalhar. Eu trabalhei muitos anos no interior porque eles acreditavam que naquele período, naquele dia específico, qualquer atividade que você fizesse de trabalho, você seria punido. Se você saísse para pescar, a sua rede seria toda rasgada, o seu barco quebraria. Se você saísse para tirar lenha no mato, a sua motosserra, o seu machado, ele ia quebrar, você ia sofrer um acidente. Eu tive relatos lá de pessoas que disseram que no dia 24 resolveram capinar o quintal e saiu um bicho dentro do mato, uma capivara, uma cutia, um ser lá e atacou eles. E foi interessante que numa dessas vezes que eu estava lá, não teve, por coincidência, não teve aula no dia 24. E eu sempre, quando tinha feriado, quando dava dia de final de semana, eu ia para a capital, eu ia para Belém do Pará. Então eu sempre contratava um barqueiro que me deixava na Foz do Rio, Camará, para eu pegar a voadeira, a balsa, para poder ir para Belém. E nesse dia ele não queria me levar, eu tive que até oferecer um dinheiro a mais para ele poder me levar de rabeta até a Foz do Rio. E nesse dia eu observei, porque a gente ia passando pelo rio ali, pela região do Mata Fome, Urubuquara, Anuerá, a gente ia passando por essas regiões e sempre tinha muita gente no rio, tinha barcos na beira do rio, tinha pessoas colocando rede, e nesse dia foi muito interessante. Eu não encontrei nenhuma embarcação no rio. Até as embarcações que ficavam no porto, as pessoas colocaram em terra. Então era um vazio, era um silêncio absurdo no rio. Porque eles acreditam que nesse dia, o Berto, ou o diabo, né, como eles não gostam de falar diabo, mas o Berto, ele vai passar por todos os cachos de açaí, ou mijando no pé do açaí, mijando no cacho, ou passando o seu rabo por todos os cachos. E a partir daquela data, o açaí, por isso que eu disse que é muito temida, mas também é muito esperada. A partir daquela data, eles acreditam que o açaí vai ficar muito melhor, os cachos vão ficar muito mais cheios, a produtividade vai ser muito grande, porque naquela região as pessoas, nessa época que o açaí está na safra, eles param de pescar muitas vezes e vivem só do açaí, da coleta do açaí para vender em Quaraci, em outras regiões. Então, eles, ao mesmo tempo que essa lenda, eles têm muito medo que eles não desenvolvem nesse dia específico nenhum trabalho. Muitas vezes eu fui parado na escola e dizia, professor, a gente não vai ter aula amanhã não, né? Aí eu falei, mas por quê? Dia normal, era uma quarta, uma quinta-feira.
Mas não, professor, é dia do Berto amanhã, como é que eu vou fazer? Como é que a gente vai trabalhar? Vai quebrar a aula. Ele ainda teve vezes que a gente não conseguiu vencer. Eles deram desculpa que o barco tinha quebrado, que não tinha gasolina, que os pais... E muito é engraçado que nesse dia muitas crianças faltavam, porque os pais não mandavam para a escola com medo de acidente. E ao mesmo tempo eles estavam esperando. No outro dia parece que era uma alegria, porque eles começavam a coletar mais açaí. Era o período que a safra estava aumentando, mas eles atribuíam isso ao Berto, porque eles diziam que era o Berto que tinha deixado o cacho de açaí mais produtivo, que eles iam conseguir muito mais dinheiro na época. Caramba, que interessante isso. Então chegou a presenciar alguma coisa tipo, não, é dia 24 eu vou dar aula e acontecer coisa errada realmente ou não? Eu, na época, não. Mas, assim, depois eles vinham um relato. Tipo assim, eu fui pescar, fui botar o matapi no rio para pegar camarão. Cheguei lá, o matapi estava todo quebrado. Ou eu fui botar a rede e quando eu puxei a rede, engatou num galho, no fundo do rio, rasgou tudo. Então, eles sempre tinham essas experiências que, às vezes, faziam parte do cotidiano dele, mas eles atribuíam que era por causa daquele dia. E ver o rio, e era uma longa extensão de rio, assim, passando por várias comunidades, e eu não vi nenhum barco na água, nenhuma rede, que era sempre como a gente vê as redes, porque eles realmente, é aquela história, a lenda... determinava o que eles podiam ou não fazer, o dia de pescar, o dia de caçar, o dia que eles podiam viajar, ninguém trabalhava, nem botava às vezes nem som, que é muito comum no interior, a gente sempre está escutando som, as pessoas compram as suas caixas de som, nem som eu escutava, era um silêncio absurdo. Eu comecei a ficar até com medo nesse dia, eu disse, será que eu vou, porque a gente tinha que passar pela Bahia para chegar na Foz do Rio, a Baía do Marajó, então eu ficava até receoso, eu disse, será que vai acontecer alguma coisa, porque a população acabava colocando até medo pelo comportamento deles. Eles não faziam nada, literalmente, para não ser castigado naquele dia. Berto. Mas, por curiosidade, só conseguiu ir para Belém nesse dia? Te prepara. No próximo vídeo, tu vais assistir relatos de arrepiar, de aparições de OVNIs na região. Eu tava olhando para mais da Foz do Rio ainda, não tinha encoberto a Foz do Rio, né, atrás da Croinha, que é encobre, a gente vem vindo, ela encobre, fica encoberto no mato. Eu só vi uma luz descer do céu, assim. Tipo assim, uma luz assim. Vindo, eu vi primeiro piscar uma luz, assim, como meio amarelada. Eu vi piscar e eu fiquei olhando assim, né? Aí eu parei.